Após a proclamação da República, em 1822, no dia 1º de dezembro, Dom Pedro, até então príncipe regente, foi nomeado imperador do Brasil, dando início ao período do primeiro reinado. No entanto, não demorou muito tempo para que seu poder se enfraquecesse no país. A crise de seu poder iniciou-se com a outorga da Constituição de 1824, manifestando já cedo sua tendência autoritária e centralizadora. Com um novo imperador, era necessária a criação de uma nova Constituição. Dom Pedro I convocou a Assembleia Constituinte, mas rapidamente a dissolve. Na proposta da nova Constituição, havia o predomínio do poder legislativo sobre o executivo, e não dava direito do imperador de fechar a Assembleia quando quisesse. Esses dois fatores incomodaram o imperador. Somado a isso, Dom Pedro não queria submeter-se a uma Constituição e jurar por ela sem ter visto. Dessa maneira, ele dissolve a Assembleia e outorga uma nova Constituição. Nela, acrescentava-se aos poderes um novo: o poder moderador, o quarto poder do Império Brasileiro. Era exercido apenas pelo imperador e tinha o objetivo de harmonizar os outros poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. Em outras palavras, este poder dava liberdade a Dom Pedro de intervir em qualquer poder. O poder moderador foi um dos fatores que levaram o primeiro reinado a um turbilhão de crises políticas. Sob posse desse poder, Dom Pedro I podia nomear cargos políticos, concedendo-lhes vitaliciedade, apoiando-se no absolutismo monárquico, o que irritava a oposição liberal, que lhe fazia frente tanto na atividade política à direita quanto por meio da imprensa. Diante desse evento, surgiram várias revoltas que lutavam contra a centralização do poder e de caráter federalista. Esses queriam que mais autonomia fosse dada às províncias, como uma maneira de descentralização do poder do imperador. A autoridade que Dom Pedro exercia desde o início de seu governo instalou um clima de insatisfação no interior de diversas províncias do Brasil. Na região Nordeste, essa questão era ainda mais delicada, quando levamos em conta as constantes crises econômicas que assolaram as províncias nordestinas, principalmente devido à paralisação da economia açucareira. Nesse contexto de miséria e disputa, estabeleceu-se um movimento contrário à centralização do poder de Dom Pedro, o que foi um movimento separatista de Estado do Nordeste, liderado por Pernambuco. A Confederação do Equador defendia a criação de um governo republicano, e em pouco tempo, a revolta ganhou apoio das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Obtendo empréstimos com a Inglaterra, Dom Pedro I formou um exército comandado por Francisco Lima e Silva e contratou os serviços do britânico Lord Cochrane. Em setembro de 1824, o bloqueio naval pressionou os confederados. As elites divergentes formaram organizações militares que auxiliaram no fim da Confederação do Equador. Outro exemplo de desgaste do exército imperial foi a Guerra da Cisplatina. A região de Cisplatina pertencia às Américas Espanholas. No período joanino, Dom João conquistou essa região, e com a independência passa a ser do Brasil. Nessa época, a Argentina tenta retomar esse território. Porém, o exército brasileiro encontrava-se em péssimas condições. A independência levou também todos os militantes portugueses, agravando a situação com falta de investimentos, equipamentos e verbas. Como consequência disso, várias contratações de mercenários surgiram como solução. No entanto, não era a mesma coisa. Sem ligações com as causas da luta, os mercenários não se dedicavam tanto para as tarefas. Além disso, havia muita insegurança sobre seus salários. Quem financiava tudo era a Inglaterra, portanto os empréstimos eram limitados e não garantidos. Isso fez com que muitos desses exércitos passassem a saquear para garantir sua sobrevivência. Com toda a fragilidade do exército, o Império Brasileiro foi derrotado. A economia brasileira também ficou prejudicada. Em 1829, o país chegou a sofrer uma grande crise financeira, ocasionando a desvalorização da moeda nacional e o fechamento do Banco do Brasil. O motivo deste foi a retirada das riquezas por Dom João para sua volta a Portugal. Outro motivo para a crise financeira foi os contínuos gastos militares. Dom Pedro
com a outorga da Constituição, havia perdido o apoio das elites, o que dificultava os empréstimos de recursos para os militantes. Como se não bastasse, o sentimento de desconfiança sobre Dom Pedro começou a movimentar a população. Para os brasileiros, os cargos dados aos portugueses eram excessivos, restringindo suas participações na assessoria e nos ministérios. Além disso, com a morte de Dom João em Portugal, no ano de 1826, uma crise sucessória sobre o trono português se abriu. Não se sabia ao certo quais seriam as chances de Dom Pedro voltar a Portugal, mesmo que esse não fosse nem um pouco bem-vindo pelos portugueses. Dom Pedro também se meteu em uma situação delicada com a imprensa. Em 1830, o jornalista Líbero Badaró foi assassinado. Esse, por sua vez, era dono de um jornal totalmente oposto a Dom Pedro, publicando várias críticas e provocações ao governo. Nesse contexto, muitos desconfiaram que o imperador estivesse por trás da morte do opositor, colocando em risco o direito de expressão e preocupando a população sobre o estabelecimento da censura. Diante desse contexto, Dom Pedro viaja para Minas Gerais, mas em toda a cidade que passava, ouvia comentários de insatisfação do povo pela morte do jornalista, além de muitas vaias na sua presença. Retornando ao Rio de Janeiro em março, os portugueses organizaram uma festa de boas-vindas ao imperador. Porém, houve ataques de revoltosos liberais que utilizaram pedras e garrafas para destruir a preparada recepção, o que levou a uma disputa violenta entre os aliados do imperador e os liberais que se opunham-se a ele. Essa noite ficou conhecida como a Noite de Garrafadas. O conflito se estendeu por dias, o que levou assim à abdicação do trono em 1831 de Dom Pedro para seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade.